Boa noite a todos. Boa noite a todos que estão conectados. Vamos começar a nossa apresentação. A apresentação dessa noite, vamos falar um pouquinho sobre os desafios para a implementação de um programa de compliance antifraude. A apresentação dessa noite, a ideia é a gente falar um pouquinho de alguns dados interessantes sobre as fraudes, os dados de pesquisas globais, uma visão pragmática sobre os casos de fraude. Isso é um assunto que está na moda, assuntos que estão acontecendo no dia a dia. Recentemente, nossa presidente aprovou uma lei sobre corrupção. As manifestações que estão acontecendo por todo o país estão pedindo mais transparência nos negócios, estão pedindo mais clareza nos negócios que vão acontecendo no nosso país. Então, a gente traz um pouquinho de falar um pouquinho sobre o que de tanto acontece nos negócios, por que acontece tanta fraude e por que é tão difícil combater essas fraudes e como as empresas podem estruturar os seus programas, como as empresas podem se estruturar para evitar que essas fraudes aconteçam. E assim, depois que estruturamos esse programa, vamos falar um pouquinho sobre canal de denúncias, já que esse movimento, tanta gente indo às ruas, tanta gente falando sobre transparência, por que não incentivar para que essas pessoas tragam ao conhecimento da administração, tragam ao conhecimento da sua gestão aqueles atos ilícitos, aqueles atos não éticos para o conhecimento dos seus gestores. Tá? Então, começando nossa apresentação, queria dar as boas-vindas a todo mundo que não é desse mundo de fraude, aqueles que já conhecem, já sabem o que é essa figura, né? O pessoal que esteve presente dentro do Titanic, aqui é uma apologia um pouco sinistra, mas o iceberg é só a pontinha, né? Aquilo que a gente vê é só a pontinha do iceberg. O mundo da fraude é muito maior, ele é muito... Aquele cenário que a gente vê, essa notícia que a gente vê é muito irrisório em comparação a tudo que envolve uma fraude. Aqueles casos públicos que vão para a mídia, a gente está acostumado aí, semana sim, semana também, o Fantástico, que a gente vê na Globo, reportar casos de fraude, isso representa somente 20% dos casos que são de domínio de fraude. Os casos de domínio público representam somente 20% dos casos de fraude. 40% dos casos de fraude são aqueles casos de fraude que são de conhecimento somente de algumas pessoas. Aqueles casos que normalmente ficam dentro das empresas e que não necessariamente vão para... E temos 40% de casos de fraude que nem sequer são detectadas. Isso é, são casos de fraude que o fraudador de fato leva o dinheiro para casa. A fraude nem detectada são. E a ideia da nossa apresentação é a gente desenvolver mecanismos, desenvolver controles para a gente trabalhar este cenário aqui. A gente trabalhar dentro desse range de 80%. Afinal de contas, esses 20% aqui é aquele pior cenário, né? É aquele cenário onde a fraude já foi para público, onde o jornalista do Fantástico já está lá na porta da sua empresa, já está com a câmera filmando todo mundo, já está entrevistando o seu presidente, a polícia já está apreendendo computadores. Então, a ideia é a gente tentar evitar que isso chegue, a gente tentar prevenir e recuperar o recurso antes que o fraudador leve esse dinheiro embora. Como prometido, eu trouxe alguns casos internacionais da fraude, né? O COSO é um órgão internacional muito conhecido em 2010, quando foi aprovada uma lei internacional, a Sarbanes-Oxley, como sendo o principal órgão para ser baseado de controles internos. Ele fez uma pesquisa em 2010, onde ele trouxe alguns dados interessantes. Uma pesquisa onde somente 347 empresas participaram, e elas reportaram 300 casos de fraude. É um número pequeno de casos de fraude. O problema é a quantidade de dinheiro que foi perdido por essas empresas. Em apenas 300 casos de fraude reportados, foram perdidos 120 bilhões de dólares.
É um montante de 400 milhões de casos por fraude. É um valor muito alto. É claro que aqui estamos falando de multinacionais, empresas globais, e casos de fraude aqueles públicos, mas mesmo assim é um valor muito alto. A CFE é a Associação de Examinadores de Fraudes Globais. Estamos falando de por volta de 60 mil associados que reportam anualmente todos os casos de fraude do qual participaram das investigações. Aqui já estamos falando de um universo um pouco maior de casos investigados. São 1.843 casos de fraudes que participaram dessa pesquisa. E deu resultado dessa pesquisa, identificaram que as empresas perderam por volta de 5% do seu faturamento para casos de fraude. Aqui é um número significativo. Se a gente aplicar 5% do faturamento das empresas no GDP mundial, GDP é como se fosse o PIB mundial. Se a gente aplicar isso no PIB mundial, dá por volta de 2,9 trilhões de dólares que os países perderam de faturamento no último ano. Pensa que fraude é aquele dinheiro que sai sem imposto, é dinheiro líquido, é dinheiro que sai direto na veia. É recurso que foi levado embora sem qualquer tipo de tributação. É dinheiro ganho. Isso aqui é dolorido para qualquer investidor, é dolorido para qualquer dono de empresa, para qualquer pessoa. Estamos falando do investidor, temos que pensar também no custo indireto que a fraude traz para as pessoas. Você ver o teu companheiro de trabalho levando um recurso embora, isso também traz outros tipos de custo para uma empresa. Você tem, primeiro, a perda de confiança na sua estrutura. Você perde a confiança do seu funcionário, o seu fornecedor, os seus clientes. Você perde confiança nos agentes reguladores da sua indústria. Você perde produtividade da sua empresa, produtividade do seu negócio. Você perde imagem para a sua empresa e automaticamente vai perder valor na bolsa de valores para aquelas empresas que são de capital aberto. Quando a gente está falando de fraude, o universo é bem extenso, né? A árvore da fraude ela define um pouquinho quais são os tipos de fraude que nós estamos falando. Quando a gente fala de corrupção, a corrupção são definidos alguns tipos. Nós temos o conflito de interesse, as propinas, as gratificações ilegais e as famosas cotações ilegais ilícitas em licitações. Nós temos as famosas demonstrações fraudulentas, para gerenciar resultados em balanços, falsificar dados para obter melhores empréstimos ou resultados junto a instituições financeiras, omitir gastos em balanços, ou até mesmo para omitir seus documentos de suportes. E, é claro, apropriação indébita de ativos, que aí é o furto de dinheiro, roubo de estoque, de ativo, o caso de fornecedor fictício, folha de pagamento fraudulenta, reembolso de despesa, roubo de dados e uma série de outros tipos de apropriação indevida. Alguns fatores que afetam o risco de fraude, né? Pode mais aumentar o risco de fraude dentro da minha organização. Obviamente, a ética e os valores promovidos dentro da empresa e a sua liderança. Quem nunca ouviu falar que o diretor de uma organização ele promove a obtenção de resultados a qualquer custo? Quem nunca ouviu falar que aquele diretor ele promove a obtenção daquele contrato, custe o que custar? Ou mesmo a ausência de alguns controles internos, ou até mesmo aquele diretor que passa por cima de alguns processos ou alguns procedimentos. Alguma natureza específica do negócio em que a empresa está envolvida.
ou até mesmo o ambiente em que a empresa está inserida. Alguns ambientes são um pouco mais desfavoráveis, e são ambientes em que o risco em si já está propenso a fraude ocorra. Alguns estudiosos, depois de passarem por alguns bons casos de fraude, eles chegaram à conclusão que todos os tipos de fraude passam sempre por esses três cenários antes de que a fraude se materialize. O primeiro, e obviamente, eu vou começar falando pela oportunidade. É claro que uma fraude vem em decorrência da falha ou da ausência de um controle interno. A falha ou a ausência de controle interno é quando é a possibilidade de você passar por cima de um controle interno, você deixar de cumprir uma atividade, você fazer com que alguém deixe de executar uma atividade ou que leve alguém a executar uma atividade sem saber o porquê está executando aquela atividade. A segunda questão é a motivação ou a pressão. A motivação, a pressão, é claro que o mais óbvio, que as pessoas costumam discutir muito, é o fator externo. Se fala muito da questão familiar, é você ter uma doença na família, você ter a pressão para obter você querer um carro melhor, uma casa melhor, mas também existe a pressão interna dentro da empresa. Você conquistar um resultado a qualquer custo, você obter um contrato, ou senão você vai perder o seu emprego, também é um fator de pressão que pode aumentar o seu vício de querer cometer uma fraude se você já tem a possibilidade de passar por cima de um controle interno. Então, tendo esses dois fatores em mãos, o nosso amigo aqui, o nosso amigo Metralha, ele pode começar a pesar na balança e vem a terceira situação, que é a racionalização. Nosso amigo ele pode simplesmente botar na balança o fator motivação e pressão, vai pôr na balança a ausência de controle interno e ele pode concluir que os prós e os contras vai valer a pena para ele cometer a fraude. E é essa decisão interna dentro da cabeça dele, que é o lado moral e ético da fraude, que é a racionalização. É o indivíduo, como o indivíduo fraudador, ele vai decidir naquele momento que para ele a pressão e a motivação foi demais perante a falha e a ausência de controle interno, e por isso ele decidiu cometer uma fraude. Eu trouxe alguns dados com relação a controles internos. Algumas empresas elas simplesmente saem implantando e implementando alguns controles internos sem se preocupar se aquele controle vai ser de fato eficiente para o seu negócio. Então eu trouxe aqui algumas ideias e alguns números sobre controles internos. Esses números são todos tirados da mesma pesquisa da Associação de Examinadores de Fraudes, tá? E aqui são aqueles mesmos 1.800 casos de fraude. Empresas que tinham programas, esses controles internos implementados, empresas que não tinham o controle implementado. Quanto que aquelas empresas perderam quando tinham o controle implementado, em média, enquanto elas perderam quando elas não tinham o controle implementado. E você vê que aqui a gente consegue ter uma bela comparação se o controle de fato se o controle de fato vale a pena ou não. Quando a gente estava montando essa apresentação, por isso que a gente decidiu falar do canal de denúncias. Isso vem um pouco em linha que a gente está vendo hoje, o cenário que a gente vê um pouquinho do Brasil, e essas manifestações que a gente vê o pessoal na rua discutindo bastante, fazendo as passeatas e querendo querendo mais transparência nos negócios. Você vê que o canal de denúncias, o hotline, ele está na frente aqui como o controle que trouxe uma redução mais significativa
como o programa que trouxe uma redução maior para as indústrias, para as empresas. Quer dizer, uma empresa perdeu menos quando ela tinha o canal de denúncias implementado.